na classe de espanhol. Eu sou a professora Leda Jane e vamos hoje para mais um assunto de espanhol. Hoje nós vamos falar das formas nominais. Mas antes de nós começarmos, eu quero dar umas dicas para vocês. E aí, já se acomodaram? Pegaram o material, caderno, lápis, caneta, borracha? Já? Sentem confortavelmente e vamos para mais um hashtag Fica em Casa Aprendendo com a aula de espanhol. Formas nominais, parte 1. Por que parte 1? Porque nós temos uma parte dessa aula que ela é sozinha, que é o particípio, tá? E que nós vamos ver em um outro momento. Hoje, nós vamos estudar a forma nominal do infinitivo e a forma nominal do gerúndio. Primeiro, vamos para o primeiro tópico. Quais são as formas nominais del verbo? Quais são as formas nominais del verbo? E eu chamo a atenção aqui para vocês, bem num quesito aqui. Todas as vezes que vocês forem fazer uma pergunta em espanhol, não esqueçam a pontuação, tá certo, gente? É o mesmo ponto de interrogação em português, só que em espanhol a gente usa no início e no final. No início com a característica que ele vem de cabecinha para baixo, tá bom? Vamos lá. Quais são as formas nominais del verbo? Quais são as formas nominais do verbo? Vocês já ouviram falar de formas nominais em português, né? Na língua portuguesa. Então, em espanhol, o infinitivo, o gerúndio e o particípio são as formas não pessoais do verbo, conhecidas em português como formas nominais. Recapitulando, formas nominais eu utilizo na língua portuguesa, tá? Em espanhol, são formas não pessoais. O infinitivo, o gerúndio e o particípio são as formas não pessoais do verbo em espanhol. Quer dizer, não se flexionam em pessoa, eu, tu, ele, ela, tá? Em tempo, presente, futuro, pretéritos. Em modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Ou número, singular, plural. Portanto, são invariáveis. Em português, elas são conhecidas como formas nominais do verbo. Podem desempenhar a função de substantivo, no infinitivo, advérbio, no gerúndio, e adjetivo, no particípio. Exemplo: amar es lo más importante. Amar es lo más importante. Amar é o mais importante. Aqui a minha forma nominal, né, está no infinitivo. Eu estou me referindo ao verbo amar. Estaba estudiando mucho. Estaba estudiando mucho. Gerúndio. Eu tenho aqui o verbo estudar, mas eu também tenho o verbo estar. Então, lá na frente, a gente vai entender por que dois verbos, ok? Estaba estudiando mucho. Eu espero que vocês estejam fazendo isso, estudiando mucho. Ella já estava cansada de caminhar. Ella já estava cansada de caminhar. Aqui eu tenho particípio. Tá? Eu tenho aqui, ó, estava cansada, que me caracteriza o particípio, que, como eu disse para vocês, essa é uma outra aula para uma outra videoaula, tá bom? Então, ela já estava cansada de caminhar. Vamos para o próximo. Forma nominal, vamos focar agora no infinitivo. Vamos saber o que é o infinitivo. El infinitivo possui três formas. Lá de los verbos terminados em AR, aí eu coloquei o exemplo aqui, amar, em ER, comer, e em IR, sorrir. Sorrir, essa a pronúncia. En la oración suele desempeñar la función del nombre. Además, expresa acción determinada, tá? Exemplo ou ejemplos. Amar es lo más importante. Amar es lo más importante. Eu usei o mesmo exemplo do slide anterior, tá? Me encanta su forma de bailar. Me encanta su forma de bailar. Hoy quiero estudiar hasta las 10 de la noche. Hoy quiero estudiar
hasta las 10 de la noche. Hay cosas que son impossíveis de saber. Há coisas que são impossíveis de saber. Vamos ficar atentos aqui, ó. Amar é lo mais importante. Eu sublinhei aqui o verbo amar, que aqui ele está com a função de substantivo. Me encanta su forma de bailar. Me encanta su forma de bailar. Encanta aqui está como complemento del substantivo, complemento do substantivo. Hoy quiero estudiar hasta las 10 de la noche. Complemento do verbo. Aqui eu estou complementando o verbo querer, tá? Quiero. Há coisas que são impossíveis de saber. E aqui ele está funcionando como adjetivo, o verbo saber. Vamos à tradução? O infinitivo possui 3 formas. A dos verbos terminados em AR, amar, em ER, comer, e em IR, sorrir. Na oração, ele costuma desempenhar a função de substantivo. Ademais, também ele expressa uma ação determinada. Exemplo, amar é o mais importante. Me encanta a tua forma de dançar. Hoje eu quero estudar até às 10 da noite. Tem coisas que são impossíveis de saber. Só traduzindo o slide anterior, tá? Lembrando que amar aqui eu tenho substantivo, eu tenho complemento do substantivo, eu tenho complemento do verbo em estudar, e aqui saber ele tem a função de advérbio. Vamos para o próximo. En espanhol, gerúndio possui 2 terminações para as 3 formas del verbo. Aqui eu já vou começar a estudar a frase nominal do gerúndio, tá? A forma nominal gerúndio. En espanhol, gerúndio possui 2 terminações para as 3 formas del verbo. Amar, para os verbos terminados em AR, eu tenho ando, amando, amando. Lembrando, gente, que eu pronuncio uma vogal bem aberta quando eu pronuncio a palavra A em espanhol, tá? Amar, amando. Comer, comiendo. Sorrir, sorrir, sorriendo, sorriendo, tá? Então, vocês vão observar no próximo slide que em espanhol eu tenho apenas 2 formas para o gerúndio, tá? 2 terminações. Para os verbos terminados da primeira conjugação AR, eu tenho ando. E para os verbos terminados de segunda e terceira conjugação, ER e IR, que no caso é o verbo sorrir, tá? Eu termino em iendo, comiendo, sorriendo, partindo, tá? Vamos lá. Em espanhol, o gerúndio possui 2 terminações para as 3 formas do verbo. E em português eu tenho 3. Olha aqui, eu coloquei para que vocês percebam essa diferença, tá? Amar, amando, comer, comendo e sorrir, sorrindo. Eu tenho 3 terminações. Voltando aqui no slide anterior, eu tenho aqui apenas 2, ó, ando e yendo para as 2 terminações verbais, tá? São só apenas 2 terminações. Vamos seguindo em frente aqui. O gerúndio expressa uma ação, acho que eu passei? Não, ok. O gerúndio expressa uma ação em desenvolvimento e na oração costuma desempenhar, até eu errei aqui, ó, desempenhar a função do advérbio. Aqui está um Rzinho a mais, tá? El gerundio expresa una acción en desarrollo y en la oración suele desempenhar la función del adverbio. Vamos falar essa frase? Eu falo aqui, vocês repetem aí. El gerundio expresa una acción en desarrollo y en la oración suele desempenhar la función del adverbio. O gerúndio expressa uma ação em desenvolvimento e na oração costuma desempenhar a função do advérbio. Beleza? Vamos para o próximo. Ejemplos. Los chicos están bailando rumba. Los chicos están bailando rumba. De fácil tradução, os meninos estão dançando rumba.
Observe que a ação está sendo praticada no momento, tá? Estava mi madre procurando por Maria. Estava mi madre procurando por Maria. Estava minha mãe procurando por Maria. Algumas observações em relação à forma nominal do gerúndio. La irregularidad de algunos verbos de la tercera conjugación también está presente en el gerundio. La irregularidad de algunos verbos de la tercera conjugación también está presente en el gerúndio. Ou seja, alguns verbos irregulares na terceira conjugação também estão presentes no gerúndio. Só que eles têm uma forma diferente, tá? Eles têm uma forma específica para a sua escrita e sua pronúncia. Aqui, eles vão seguir a seguinte estrutura. Exemplo, o verbo ir. Observem que ele é de terceira pessoa, mas ele não segue aquela regrinha anterior, yendo, tá? Ele vai aqui, yendo com Y, tá? Yendo com Y, lá yendo com I. Decir, desciendo, diciendo, e não desciendo, é diciendo. Tem a terminação igual? Tem, mas a sua estrutura primeiro aqui fica diferente da sua estrutura, da sua raiz, do seu radical de origem. Caer, caer. Segue aqui o exemplo de ir. Caiendo, caiendo. Observe que ele termina em ER, segunda conjugação, porém, ele na língua espanhola entra como terceira conjugação e ele passa para cá como caiendo, tá? Que é o verbo cair para nós. Huir, huir. Huyendo, huyendo. Usted está huyendo de la policía. Você está fugindo da polícia, né? Huyendo, fugindo. Vamos agora para uma pequena prática, tá? E para essa prática eu preciso que você anote aí no seu caderno, tá? Rapidinho. Essas frases aqui. O que é que nós vamos fazer nessa prática? Vocês vão completar as frases com estar mais o gerúndio. Por quê? Porque o gerúndio ele é formado dessa forma. Eu utilizo o verbo estar, tá? Mais o gerúndio do verbo que vai estar aqui dentro do parênteses, ok? Então, o gerúndio eu formo com dois verbos, o verbo estar e o gerúndio do verbo subsequente. Então, vamos lá. Anotem aí. Los niños... Cantar, estar mais cantar, una canción a su professora. Vamos repetir? Los niños, aqui no espaço, eu preciso colocar estar mais cantar, só que na forma do gerúndio, una canción a su professora. Anotaram? Bora? 1, 2, 3, já? Beleza, vamos para a letra B. Tu, estar, mais... O verbo é aprender, tá? Sobre los mayas e incas en las clases de história. Repetindo. Tu, estar, mais aprender. Utilizem o verbo estar e coloquem aprender no gerúndio em espanhol. Sobre los mayas e incas en las clases de história. Vamos traduzir enquanto vocês respondem aí, tá? As crianças... os meninos estão cantando uma canção para a sua professora. Já dei toda a dica aí, né? Não tem como errar. Tu está aprendendo sobre os maias e os incas nas aulas de história. Também dei a dica. 1, 2, 3, vamos ver quem acertou? Beleza. Los niños están cantando una canción a su professora. Lembra que están tem acento, la tilde, ok? Ah, professora, o que é la tilde? Eu não sei, ainda não ouvi a senhora falar la tilde. La tilde. Eu já falei aqui na aula de hoje várias vezes esse nomezinho. La tilde é o acento único que tem em espanhol, gente. O único acento que tem em espanhol é o la tilde, que é para nós o acento agudo, ok? Tu estás aprendiendo sobre los mayas e incas en las clases de história. Estás aprendiendo. Muito bem. Quem acertou?
Beleza, duvido que alguém tenha errado, tá? Depois da dica toda e da aula todinha de hoje, duvido que alguém tenha errado. Vamos agora um pouquinho de prática, tá? Do infinitivo. Completa las frases com el verbo en el infinitivo. Completa las frases com el verbo en el infinitivo. Então, vamos completar as frases com o verbo no infinitivo. Gente, moleza, não tem erro. Esse aqui é o mais fácil de todos, seja na língua portuguesa, seja até na língua inglesa é o mais fácil, tá? Então, ensalada es saludable. O verbo que você vai utilizar aqui é o verbo comer na forma infinitiva. Com felicidade. Também você vai colocar o verbo viver aqui no infinitivo. Es importante. Colocar o verbo pedir no infinitivo, desculpas. Es importante, desculpas. Es importante e o verbo estudar. Esse aí, então, essa frase não pode sair da cabecinha de vocês. Es importante estudar. Tengo que, verbo viver, e aí tem um erro, vamos ver quem pega esse erro, eu não vou dizer qual é, tá? Um dia a la vez. Tenho que estudar, ou, perdão, tenho que viver um dia a la vez. Tem uma resposta no meio dessa questão aí, gente. Vamos lá? Já? Muito bem. Comer ensalada é saludable. Vivir com felicidade. É importante pedir desculpas. É importante estudar. Tenho que viver um dia à la vez. Quem foi que acertou aqui? Onde é que estava o erro? Que estava a resposta lá já na questão? Na última, né? A, B, C, D, E, na letra E. Certo? Já estava lá. Vamos voltar aqui só para vocês verem. Aqui, ó. Já estava aqui a resposta. Então, fiquem atentos. Às vezes a gente dá uma erradinha na hora de uma avaliação. Vocês pegam uma questão de graça aí, tá? Então, comer. Da mesma forma, o infinitivo é a forma nominal que você escreve da mesma forma como o verbo se apresenta, tá certo? O que diferencia é a função dele na oração, que ele pode ser o quê? Um substantivo, um advérbio, um complemento de um substantivo ou um complemento do verbo, conforme nós vimos lá nos primeiros slides, tá certo? Então, fiquem atentos. Comer ensalada é saludável. Vamos traduzir. Comer salada é saudável. Viver com felicidade. Viver com felicidade. Vamos analisar um pouquinho essa primeira frase aqui. Comer salada é saudável. Muito saudável. Lembra da aula passada, da videoaula, falando de alimentação? Pois é. Viver com felicidade. Viver com felicidade. Viver com alegria. É importante pedir desculpas. É importante pedir desculpas. Desculpas. Com I. E puxando bem o L. Certo? Então, é importante pedir desculpas. É muito importante quando você faz algo errado pedir desculpas. É importante estudar. Gente, isso é mais importante de tudo na vida da gente. Depois das nossas orações, é estudar. Porque estudando, vocês conseguem alcançar os objetivos de vocês. E não é porque vocês estão fora da escola, tá, gente? Fiquem em casa aprendendo. A gente está proporcionando aulas bem gostosas para vocês, para que vocês, no conforto da casa de vocês, no cantinho de vocês, consigam acessar todo o conteúdo que vocês precisam para seguir aprendendo, tá? Tenho que viver um dia à la vez. Tenho que viver um dia à la vez. Tenho que viver um dia de cada vez. Então, não adianta eu me preocupar com amanhã. Meu Deus, a aula de amanhã, será que eu vou conseguir assistir? Não. Assista a de hoje, estude a de hoje, repita, vá lá no YouTube, volta à aula, tá? Que lá fica disponível o tempo todo na plataforma Gonçalves Dias. Repita quantas vezes você quiser, faça suas anotações, tire suas dúvidas, assista a gente também, nos ouça também lá nos nossos podcasts no Spotify, no hashtag Fica Aprendendo na Rádio Tibira e a TV Educação que está para vocês em 3 horários. Então, você não pegou na aula primeira, vai para a segunda etapa, à tarde, assiste novamente, à noite repete, e aí você vai ter um bom resultado, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Hasta la vista, hasta luego.